Olá, meus amigos, estou de volta para o último tema que eu vou apresentar neste encontro do diaconato desse dia. E agora nós vamos falar também sobre uma cerimônia, sobre um momento prático, como foi o batismo. Vamos falar agora sobre a ceia do Senhor, ou a cerimônia que nós temos, conhecida também como Santa Ceia. E para que a gente pense um pouco nisso, para que a gente entenda, eu quero começar lá do início mesmo, pensando no significado e realização da ceia do Senhor. A Santa Ceia, como nós chamamos comumente, é o momento em que nós participamos daqueles emblemas que representam o corpo e o sangue de Jesus, respectivamente, o pão e o suco de uva ou vinho não fermentado, que nos lembram que Jesus deu a vida por nós, entregando o seu corpo na cruz, derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos ser perdoados e assim recebêssemos a vida eterna por crermos e aceitarmos a Ele como nosso Salvador. Quando nós temos a oportunidade de participarmos dessa cerimônia, nós estamos renovando a nossa vida com Deus. E aí, eu quero passar com você aqui na nossa tela essa experiência que é uma grande oportunidade de renovar a nossa vida ao lado de Deus. Por isso, queridos, vamos acompanhar aqui na tela alguns pontos importantes sobre a ceia do Senhor. O primeiro deles fala sobre a santidade. Santidade por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus ele é santo e ele é louvado pelos anjos como santo. Se Jesus é santo e a Bíblia nos diz que aquele que era, que é e que há de vir é o santo, 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 nós entendemos que os símbolos que representam o corpo e o sangue de Jesus são santos também. Isso está lá no manual da igreja, as páginas que estão aí na sua tela, e eu quero pensar um pouquinho mais com você a respeito daquilo que na nossa próxima tela aqui nós podemos ver para você entender a importância da Santa Ceia. No livro Desejar de Todas as Nações, na página 656, diz o seguinte: é nessas ocasiões, na ceia do Senhor, indicadas por Ele mesmo, por Jesus, que Cristo se encontra com seu povo e os revigora por sua presença. Olha que interessante, você já pensou nisso? Eu acredito que sim. Durante a ceia do Senhor, Cristo vem se encontrar com o seu povo e Ele nos revigora, Ele nos dá novas forças para que a gente siga andando ao lado dEle. Por isso, a Santa Ceia é algo tão importante, tão especial. Mas sabe, queridos, um outro aspecto que eu gostaria de destacar diz respeito à organização da Santa Ceia. Por isso, nós devemos anunciá-la com pelo menos uma semana de antecedência, para que cada membro se prepare ao longo da semana, tenha os seus momentos com Deus, reflita sobre a sua vida e faça os devidos ajustes com Deus, mas também com o próximo. Aqui, no final dessa tela, nós temos um ponto que muitas vezes, quem sabe, passamos por alto. Diz o seguinte, que o anúncio deve ser feito no culto de sábado anterior, falando sobre a importância do culto seguinte, onde vai ser realizada a Santa Ceia, a fim de preparar os membros, a fim de preparar o coração dos membros para participarem deste momento e ajudá-los a solucionar as diferenças que eles não resolveram com outros membros. Então, queridos, anunciando a ceia com uma semana de antecedência, nós damos oportunidade para que isso aconteça. E aí nós iniciamos sempre o nosso encontro, que normalmente acontece aos sábados, para que a gente tenha um maior número de pessoas, acontece no sábado pela manhã, com o lava-pés. E o lava-pés, assim como está lá em João capítulo 13, verso 15, é feito porque a Bíblia nos diz o seguinte: depois, havendo lavado os pés aos discípulos, ele, Jesus, disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que ele está reunido com os discípulos para a sua última refeição junto dos seus discípulos, ele então lava os pés de todos os discípulos, demonstrando a sua humildade. E deixa a eles uma grande lição, que a partir daquele dia eles deveriam também agir com esta humildade, lavando os pés uns dos outros, e por isso nós seguimos esse rito, o rito do lava-pés,
representando a humildade que Jesus teve no dia da ceia e que nós devemos ter também, entendendo que não somos melhores do que ninguém, somos todos iguais, todos pecadores, carecemos da mesma graça e nos preparamos para o mesmo céu porque temos o mesmo Salvador. Outro aspecto importante a respeito do lava-pés é o seguinte, está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 650, e esse texto eu gostaria de ler para você, diz assim: essa ordenança, o lava-pés, é o preparo designado por Cristo para o serviço sacramental. Enquanto o orgulho, a desinteligência e a luta por superioridade forem nutridos, o coração não poderá entrar em associação com Cristo. Não estaremos preparados para receber a comunhão de seu corpo e de seu sangue. Por isso, Jesus indicou que se observasse primeiramente a comemoração de sua humilhação. Olha que interessante. Quanto nós nutrimos no nosso coração orgulho, um espírito de competição, acharmos que somos melhores ou um espírito de crítica, nós não estaremos preparados para termos parte com Jesus. Por isso, devemos primeiro participar do lava-pés. E aí, queridos, às vezes nós corremos o risco de fazer o lava-pés com uma pessoa que é mais fácil. Pode ser com o nosso cônjuge, com um amigo que nós temos, quando, na verdade, eu entendo de maneira particular que deveríamos procurar justamente aquele irmão, ou quem sabe até o nosso cônjuge, se isso tiver acontecido, que nós tivemos um problema e precisamos resolver. Procura antes, conversa, ora juntos, faz o lava-pés, para que a gente se entenda e mostre, somos todos iguais, estamos aqui em busca do mesmo Salvador, e aí depois eu estou apto para participar desse momento. Os preparativos que envolvem o diaconato, você pode acompanhar aí na sua tela, devem ser feitos junto com o ancianato da igreja e com o próprio pastor. No momento do lava-pés, os diáconos e as diaconisas devem providenciar tudo aquilo que é necessário para que esse momento aconteça. Então, eles vão providenciar as bacias, as toalhas, a água em temperatura agradável. E aí, talvez para você, a água em temperatura agradável no norte do país seja a água fria, a água na sua temperatura ambiente. Mas eu conto para você um segredo aqui do Rio Grande do Sul. Eu já estive em algumas igrejas em que, no momento do lava-pés, as irmãs levavam de sua casa uma garrafinha térmica com água quente para poder lavar os seus pés, porque no inverno aqui, colocar o pé na água fria não é nada fácil. Talvez você tenha essa experiência um dia ou já tenha tido. Por isso, prepare a água em temperatura ambiente, agradável se você estiver no calor aí, mas se estivermos no frio como é aqui, precisamos providenciar uma água mais quentinha, uma água morninha para que a gente possa fazer o lava-pés também. E agora, pensando nas dependências, no local onde o lava-pés vai ser feito, temos algumas dicas que eu gostaria de passar para você. O local onde a cerimônia vai ser feita, o lava-pés, precisa estar organizado também de maneira antecipada. E estar organizado antes deve-se levar em conta o número de participantes, as cadeiras apropriadas para esses participantes. Se os homens e as mulheres farão em locais separados, que é o mais indicado, então um espaço para os homens, outro espaço para as mulheres, de acordo com o número de participantes de cada um, o espaço deve estar adequado no seu tamanho. Se houverem escadas ou até mesmo uma distância longa para percorrer, quem sabe da entrada da igreja até o fundo, uma sala específica, deve ser providenciado também o apoio para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de locomoção. Devem ser feitos também arranjos para que casais possam fazer juntos, se assim desejarem, ou então pais com filhos possam também fazer juntos aqueles filhos que já são batizados. E um aspecto que é muito importante, diáconos, diaconisas, prestem atenção naquelas pessoas que são um pouco mais tímidas, que têm um pouco mais de vergonha de se aproximarem de outras, e deem o apoio necessário. Quem sabe convidem elas para que façam um lava-pés com você, ou se você já tiver feito, apresente outra pessoa que pode fazer junto com elas, para que assim as pessoas não percam a oportunidade de participar do momento lava-pés que os prepara para a Santa Ceia. Durante a cerimônia, então, os diáconos e as diaconisas devem estar ali prontos para auxiliar os participantes e as diaconisas, especialmente, devem dar toda a atenção para as mulheres, para que aquelas mulheres que estão chegando ali, quem sabe visitando, possam participar desse momento também, assim como as irmãs que foram batizadas recentemente, de acordo com o que o manual da igreja nos diz. Outro ponto importante, vou passar aqui a tela para você poder acompanhar, é que após o lava-pés,
como um sinal de higiene, de cuidado, todos devemos sair e lavar as mãos. E o pastor, os anciãos, aqueles que estarão oficiando a ceia depois, eles devem então lavar as mãos também de maneira pública. Eu faço sempre, lavo as minhas mãos, logo depois lavo a pés, e aí depois, no momento em que vou partir o pão, em que vamos iniciar ali a cerimônia da Santa Ceia, lavo minhas mãos em público novamente, para que a gente tenha um exemplo ali sendo dado publicamente, né? Os diáconos e as diaconisas, e aí fica uma dica, é recomendado que façam antes o lava-pés, se for possível, porque aí vocês já estão preparados para dar todo o suporte para aqueles que farão no momento seguinte. Passa a próxima tela, que nos diz o seguinte, pensando agora na Santa Ceia, é a responsabilidade das diaconisas providenciarem tanto o vinho, o suco de uva não fermentado, quanto também o pão para o momento da Santa Ceia. E esse pão, ele deve, tanto o suco quanto o pão devem ser em quantidade suficiente. Então deve-se fazer os arranjos antes, ter uma estimativa de quantas pessoas vão participar, para que não se corra o risco de faltarem os emblemas que serão usados durante a ceia. Quando as diaconisas forem preparar a mesa, elas já podem partir o pão e deixar apenas uma pequena quantidade para ser partido, cumprindo aquele simbolismo necessário no momento da ceia, então. Um outro ponto agora é pensar na ordem das cerimônias e a participação dos oficiantes que nós devemos ter juntos. A cerimônia ela deve ser dirigida sempre por um pastor ordenado, ou então por um ancião também ordenado, naturalmente, daquela igreja. Os diáconos e as diaconisas, mesmo que sejam ordenados, eles não dirigirão uma Santa Ceia, mas eles darão apoio para um momento que a ceia acontece. Enquanto que os pastores e os anciãos, eles estarão lá na frente, ocupando seu lugar à mesa, para oficiarem então a Santa Ceia com o pão e o suco sendo usados, e os diáconos tomarão os seus lugares, as suas posições, para depois poderem servir então aqueles participantes. Na sequência, a toalha é removida, que cobre o pão, uma passagem das Escrituras, normalmente 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 24 é lida, e essa passagem das Escrituras nos traz a lembrança de que o pão representa o corpo de Cristo. É feita uma oração de joelhos, e todos aqueles que vão participar, que participaram do lava-pés já, então se colocam em pé para que os diáconos os sirvam. Depois que todos forem servidos, eles se sentam e aguardam para que os próprios oficiantes, ali, o pastor, os anciãos e os diáconos que serviram, também sejam servidos. Juntos, em uma oração silenciosa, é feito então acontece o momento então em que nós participamos do pão. Na sequência, acontece o mesmo com relação ao suco. O texto bíblico é lido, normalmente 1 Coríntios, capítulo 11 também. Depois da leitura, é feita a distribuição, são servidos todos aqueles que participaram do lava-pés. E logo na sequência, todos se sentam, fazem uma oração silenciosa e nesse momento participam juntos do momento do suco. E aí, queridos, no momento em que o pão e o suco estão sendo distribuídos, o pastor ou um dos anciãos pode ler um texto bíblico especial, podem ler, quem sabe, uma cena da vida de Jesus, o capítulo 53 de Isaías, uma música pode ser providenciada para esse momento também. Uma outra coisa que é importante nós pensarmos é que nós não devemos fazer qualquer tipo de inovação. A nossa próxima tela aqui fala a respeito disso. A próxima tela, vou passar mais uma aqui, ela vai falar sobre isso. Nós não devemos inventar moda na Santa Ceia. Nada de o pão ser preparado com algum ingrediente a mais. Existe uma receita que o seu pastor pode passar aí para você, que for ficar responsável por fazer. Não dá para colocar lá um enfeitezinho no pão diferente, colocar um ingrediente que não esteja na receita. E logo após a cerimônia, então, o que acontece? Os diáconos e diaconisas eles vão dar o fim para aqueles emblemas que foram utilizados ali, ou que não foram utilizados, que sobraram daquele momento. Então, recolhem todos os utensílios, eliminam de maneira reverente,
de acordo com um voto que há da divisão sul-americana, nós vamos passar a próxima tela aqui, os suco e o pão eles podem ser enterrados ou queimados, não devem ser usados de maneira nenhuma, nós oramos por eles, pedimos a bênção de Deus, então eles não devem ser utilizados depois, e aí os diáconos e as diaconisas são responsáveis por guardar todos os utensílios e dar fim a esses emblemas que sobraram. Quem é que pode participar da Santa Ceia na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Muitas vezes surge essa dúvida, né? Algumas pessoas que não são membros da igreja gostariam de participar, mas não sabem se podem. Alguns que são membros da igreja ficam na dúvida pensando assim, bom, mas e agora? Será que eu estou preparado? Não estou preparado? As crianças também muitas vezes têm dúvidas. A Igreja Adventista pratica aquilo que nós chamamos de comunhão aberta. Qualquer pessoa que esteja no culto, se for já batizado, membro da Igreja Adventista, inclusive as crianças, os juvenis que já tenham sido batizados, pode participar. E aqueles que não forem membros, mas forem adultos, jovens, tiverem idade já para terem sido batizados, se sentirem o desejo, também não devem ser impedidos de participar. Agora, as crianças, de maneira específica, elas devem ser orientadas, elas devem aprender através do exemplo dos pais, da sua família, podem ser orientadas em casa antes mesmo da ceia, ou quem sabe depois, para que a partir do momento que elas forem batizadas, elas aí sim participem da ceia do Senhor e tenham este privilégio também. O Manual da Igreja fala a respeito disso, e nós podemos pensar agora naqueles que não podem participar da ceia, não por estarem na igreja e não poderem, mas sim porque eles não têm condições de locomoção, em virtude das suas dificuldades de saúde ou de outro aspecto. O pastor, junto com a liderança da igreja, seus diáconos, os anciãos, podem já providenciar uma lista para o pastor de pessoas que também podem ou precisam, que desejam receber a ceia e as pessoas serem visitadas. E lá, de acordo com a circunstância, pode ser feito lava-pés para que eles tiverem condições e depois dar, então, os emblemas ali com o pão e o suco sendo utilizados. Caso alguém não tenha condição de fazer o lava-pés, essa cerimônia pode deixar de ser feita e, então, ir direto ao ponto do pão e do suco, com o seu momento de oração, a leitura bíblica, um momento bem espiritual. Isso deve ser feito sempre pelo pastor ou por anciãos ordenados, acompanhados de diáconos e diaconisas, e as visitas são muito importantes para fortalecer, inclusive, a fé dos nossos irmãos. Vamos recapitular, então, alguns pontos aqui, rapidinho. Materiais para cerimônia, o que é importante, o que precisa. Bacias e toalhas são muito importantes. A água, apropriada para o momento do lava-pés. Também os cálices, que são utilizados para o suco, as toalhas para a mesa da comunhão, para cobrir a mesa ali, o pão e o vinho, ou o suco e o pão, que são preparados de maneira antecipada. E aí existem também as receitas que são utilizadas, aí na sua igreja você deve ter, quem sabe uma diaconisa mais experiente, que é responsável por fazer, ou alguma mais jovem que já recebeu a receita e que vai ter um padrão ali para fazer aquele pãozinho especial para o momento da Santa Ceia. Então, queridos, com isso, essas dicas, nós fechamos esse momento agora falando sobre essa cerimônia que é tão importante e que deve acontecer nas igrejas organizadas trimestralmente ou então nos grupos uma vez por semestre, de acordo com aquilo que for combinado, que for organizado, com o itinerário do pastor, com o apoio dos anciãos. Que Deus abençoe muito a você, que você possa servi-lo com o seu trabalho, com os dons que Ele te deu no diaconato, como diácono, como diaconisa, ser um apoio aí para o seu pastor e que junto com o pastor Ribamar você possa ser usado por Deus para momentos muito especiais na vida de outras pessoas, servindo ao nosso Deus e prestando a sua adoração a Ele. Você tem um ótimo restante de treinamento, de encontro. Um abraço aqui do Sul para você e que a gente possa ter a oportunidade de nos encontrarmos, se não aqui, no céu, no dia em que Jesus voltar. Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.